Se a rotina que você tenta seguir, ela não cabe na tua vida, ela não é sustentável. Ela acaba se tornando mais uma cobrança, mais uma obrigação. E isso, com toda certeza, acaba se tornando um peso. Eu tava refletindo sobre isso lá no Instagram e achei mega importante trazer esse tema por aqui, porque ele é um tema muito amplo. O que eu comentei até o momento lá no Instagram foi pequenininho, perto do que a gente pode falar sobre esse tema e o quanto ele é relevante para nossa vida, para nossa qualidade de vida, para nossa autoestima, para nossa emoção, né, para nossa mente, para os nossos cabelos também, por que não? Então existe uma coisa que a gente vai levando para a vida, que é aquela rotina idealizada. A gente vê muito por acompanhar muito essa função de rede social, né, da gente estar acompanhando outras pessoas. Nossa, parece que aquela vida é perfeita. Só que eu vejo até algumas pessoas que gostam de não normalizar essa sensação que a gente tem, é de que realmente um story é um recorte da vida da pessoa. Um post é um recorte do que a pessoa quis te mostrar. Então, essa rotina idealizada, ela precisa. A gente precisa ter essa noção de que a rotina idealizada, ela não condiz com a rotina possível, que é aquela que a gente consegue manter a longo prazo. Então, muitas vezes a gente tem listas intermináveis de coisas para fazer. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem com agenda. E a minha agenda, assim, é muita atividade que eu coloco no meu dia a dia. Mas são coisas possíveis. Eu costumo ter aquele controle a ponto de não me sobrecarregar mais. Porque antes eu colocava, era muita coisa mesmo. Porque são coisas que, na minha visão, eram importantes de ser feitas para aquele dia. E se eu não fizesse, meu Deus do céu. Até que eu comecei a dar uma tranquilizada e trazer leveza para o meu dia a dia também. Até porque se a gente não traz essa leveza, se a gente não se dá conta que a gente precisa disso, a gente acaba vivendo numa frustração constante, aquela sensação como se a gente falhasse o tempo inteiro. A gente fica frustrado, a gente fica nervoso, a gente, meu Deus, eu não dou conta, eu não vou chegar aonde eu quero chegar. E na realidade não é bem assim, é realmente a gente colocando muita carga num dia, numa semana, numa rotina que era para ser mais leve. A rotina, na realidade, ela deveria ser algo que a gente consegue sustentar. Por isso, a gente está falando sobre esse tema, a rotina sustentável. E existem fases onde a gente precisa apertar o ritmo, né? Mas o problema é quando a gente acaba deixando isso se tornar moradia na nossa vida. A gente acaba levando aquilo a longo prazo. É aquela coisa que a gente diz, fica na zona de conforto, que na realidade nem confortável ela tá, né? Então, a gente tem sacrifícios momentâneos na vida e tá tudo bem, de certa forma, quando a gente precisa passar por isso. Algumas dessas fases são, por exemplo, quando a gente tem fases intensas no trabalho, tem alguns trabalhos que têm demandas em determinados períodos do ano, que daí fica realmente mais intenso. Tem a questão da maternidade, ela é uma coisa que a gente muda realmente a rotina, porque tem que cuidar daquele bebezinho, tem que incluir ele na nossa rotina de uma forma bem diferente do que a gente já estava habituado. Tem problemas familiares que acontecem, às vezes alguém adoece, precisa ficar em hospital, enfim, tem questões familiares que mudam a nossa rotina, então é um momento também, algo momentâneo, né? E também tem transições de vida, às vezes tu tá te mudando, às vezes terminou um relacionamento, às vezes tá indo se mudar para ficar junto da pessoa que você ama. Às vezes tu tá te casando, então são sacrifícios momentâneos, existem, mas eles não são coisas que são para ser levados para sempre. São só períodos que exigem mais de nós, mas isso aí não é para ser levado como algo normal. E por que isso tudo é tão relevante, né? Por que a gente deve levar isso em consideração? Porque o nosso corpo, ele de certa forma, ele até aguenta, mas ele registra também. Então, é como se você fosse contando pontos contra você mesmo. Aquele sono ruim que você está tendo há muitas semanas e não consegue resolver porque não sabe o que está acontecendo, ou enfim, até sabe, mas não consegue fazer com que aquilo volte à normalidade. A alimentação atropelada, tu não consegue nem tomar um café da manhã,
não consegue ter lanches ao longo do dia. Às vezes você vai se dar conta, só comeu na hora do almoço, comeu um café da manhã, só no final do dia foi comer de novo. Então, essa alimentação que você não tem essa regularidade, aquela tensão constante que é quando a gente realmente vai começando a criar aquele estresse, aquela ansiedade, às vezes é questão emocional, né, no geral, que tu tá tendo, e seja por algo momentâneo, como a gente estava falando, seja porque você deixou, de certa forma, aquilo ali se tornar morada a longo prazo. E o corpo, ele até compensa por um tempo, mas depois ele começa a cobrar. E ele cobra, eventualmente, em silêncio, né? Ele deixa a coisa andando e ele vai mexendo lá dentro, vai trazendo os nossos problemas. E uma hora esses problemas começam a gritar. Um dos pontos que a gente sente com mais facilidade quando tá realmente com as coisas mudando no nosso corpo, quando tem algo de errado, é o cabelo. O cabelo, ele sempre responde, ele é um dos sinais mais claros que o corpo nos dá que tem algo de errado. Quando o cabelo tá ficando mais seco, mais quebradiço, mais com falta de brilho, quando ele cai, quando tem toda essa questão que a gente percebe no cabelo, que a gente gostaria que ele ficasse bonitão lá naquele lugar, cheio, coisa e tal. E vai acontecendo aos poucos algumas coisinhas ali que a gente percebe, começa a diminuir o volume, começa a perceber que tá afinando, começa a perceber que tem falhas no couro cabeludo, começa a perceber coisas ali que te incomodam. É o corpo cobrando em silêncio, às vezes não tão em silêncio assim, né? Porque tem alguns casos onde a queda vem assim, e vem gritante, mas ele cobra. E com relação à rotina, a gente pode pensar tanto na rotina de vida, que nem a gente já falou um pouquinho ali sobre essa questão de sono, alimentação, enfim. Ou a gente também pode pensar, e a gente também pode pensar, né, na rotina de cuidado com os cabelos. Então, quando a gente pensa na rotina de vida, como a gente estava falando antes, o cabelo é um dos primeiros a sentir. E quando essa rotina deixa, né, de ser sustentável, é quando a gente tem realmente mais estresse crônico, a sobrecarga emocional, quando a gente tem a má alimentação, falta de sono, quando a gente realmente já não está mais com uma qualidade de vida como a gente gostaria. E falando sobre a rotina de cuidado com os cabelos, não adianta ter a rotina perfeita no papel se ela não for se sustentar no tempo. Não adianta, às vezes, a gente vê lá, acompanha às vezes a influenciadora, a blogueira, coloca lá aquela rotina impecável, ela coloca uns 15 produtos no cabelo. Não é sustentável e nem é necessário. Eu até estava comentando no Instagram quando eu falei sobre isso, que para mim o básico, né, de cuidado para te começar seria a frequência de higiene, né, ideal para ti, os cosméticos, shampoo e condicionador adequados para o teu tipo de couro e fios, respectivamente, né? E um belo do leave-in para deixar um cabelo mais macio, para cuidar realmente daquele fio, principalmente se você tiver química, né? Como é o caso que eu tô agora. Então não adianta a gente ter aqueles protocolos, né? Impossíveis de fazer. Muitas aquelas questões de cronograma capilar, onde você tem que ter uma quantidade absurda de produtos em casa para fazer aquele cuidado, fazer com que o fio ele fique mais bonito. Cuidados que funcionam por 2 semanas, depois não. E até mesmo acaba que você acaba abandonando por cansaço ou até mesmo por frustração, porque não tá fazendo sentido aquilo. Não tá se sustentando, vamos dizer assim, né? E até mesmo nos cuidados capilares, quando a gente fala em uso de tônico, por exemplo, a gente tem como adequar aquele tônico na tua rotina também. A gente não precisa, muita gente usa o tônico, o minoxidil, por exemplo, e aí acaba que comenta, fica muito ressecado, fica durinho ali o cabelo, não fica legal. Você pode ajustar na tua rotina a ponto de que você consiga conviver com aquilo sem que ele atrapalhe no teu visual, porque a gente está buscando um tratamento também pela estética. E aí você vai buscar para se sentir desconfortável com o uso de um tratamento? Não. Aí a gente consegue ajustar também. Inclusive eu faço isso para os meus pacientes, né? Em consulta a gente ajusta isso aí para que ele consiga manter, para que aquilo ali entre na rotina dele de forma possível e sustentável.
Então, se a gente parar para pensar, é muito melhor a gente ter o pouco bem feito do que o muito mal sustentado, o muito que você não consegue dar conta. Então, a constância, ela sempre vai vencer a intensidade. E o cuidado, ele precisa caber na tua vida. Não adianta a gente ficar inventando a roda, né, como dizem, para tentar dar conta de tudo aquilo ali. Aquilo ali é para ser uma coisa prazerosa para ti. E antes de te falar sobre alguns pequenos ajustes que podem ser feitos para ter uma rotina sustentável, eu quero te lembrar de deixar o teu like aqui e se inscrever no canal, se você está gostando desse conteúdo, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo e outros vídeos que eu faço a longo prazo para mais mulheres que precisam saber disso tudo. Então, alguns pequenos ajustes que tu pode fazer para conseguir manter a tua rotina, né, sustentável, falando de produtos ali, é realmente questão principalmente do tratamento que eu gosto de falar, né? Que são as partes que as pessoas às vezes não conseguem colocar na rotina. É colocar o teu despertador para tocar, né? Para fazer com que você lembre daquilo ali e não deixe, né? De fazer aquilo ali que é importante para chegar no objetivo que tu está buscando, né? O tônico é legal de colocar, por exemplo, eu sempre coloco pertinho da escova de dentes porque ali não tem, né, como a pessoa não vê. Ela sempre, todos os dias, escova os dentes, então como é que vai esquecer, né? E as minhas cápsulas eu deixo sempre perto das coisas que eu uso pro almoço, porque assim não tem como esquecer, porque eu sempre tomo na hora do almoço. Então ficar lá junto da farinha, do azeite de oliva, ficar ali juntinho, assim não tem como esquecer. Então isso é uma das coisas para, a nível de tratamento, facilitar, né? Quanto à questão de alimentação, por exemplo, eu tinha essa dificuldade também. Eu conseguia fazer e tudo, mas acabava que a minha rotina ela não estava sustentável no momento que eu tive, tá? Por quê? Porque acabava que eu trabalhava CLT durante o dia, final do dia eu ia atender, né? E aí, depois de atender, às vezes tinha que preparar uma janta. Tinha que preparar um lanche pro dia de amanhã. Então, assim, era muito corrido, aquilo não estava se tornando sustentável, porque atrapalhava o meu sono também. Eu sou uma pessoa que se eu durmo pouco, durmo menos do que deveria, no dia seguinte eu fico imprestável. E eu não consigo produzir como eu gostaria. Eu sou uma pessoa que gosta de produzir. E percebendo que isso era uma coisa que estava me atrapalhando, que estava fazendo com que a minha rotina ficasse mais cansativa, eu comecei a ajustar que todos os domingos seria o dia que eu faria isso. Faria uma quantidade maior de alimento para que sobrasse para as jantas e para os almoços. E também eu preparei os lanches também. Deixava tudo na agenda ali para que no domingo fosse o dia que eu ia fazer aquilo ali sem falta, porque aí sim a minha semana ela rendia e ficou um pouquinho mais tranquila naquela época. Então são esses alguns pequenos ajustes. Tem também a questão do sono, né? De tu ter. Eu coloco o despertador porque assim não tem como me perder no horário. Então todas as noites toca meu despertador, eu já sei, ó, já tá praticamente na hora de deitar. E uma coisa que facilitaria bastante é a função de não ter uma TV no quarto, por exemplo. Não ficar vendo TV, não ficar vendo celular. Se tu for fazer uma leitura, faça uma leitura leve que traga tranquilidade, não aquelas que são para trazer conteúdo para tua mente. Então, tudo que puder acalmar para facilitar com que você pegue no sono com mais facilidade. Então, são algumas das dicas que eu fui pensando ali para ajustar. Uma que eu lembrei agora, que eu vi aqui minha água, é justamente isso. A água é uma coisa que muita gente acaba falhando, né? Não consegue tomar água durante o dia. A água é essencial para o nosso cabelo também. Então, colocar uma garrafinha, como é o que eu tenho aqui do lado agora, colocar e deixar uma garrafinha aqui do lado, assim, vai tomando ao longo do dia, esvaziou, vai lá e enche. E assim, não fica pela preguiça, às vezes, de ir lá buscar a água. Então, são alguns ajustes ali. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu deixo aqui para vocês. Se vocês lembrarem de algo bem legal para colocar também, coloca aqui embaixo. Mas são alguns pontos que, inclusive, ajudam na questão do estresse, que é um dos fatores que atrapalha a nossa rotina. Porque existem pessoas, por exemplo, que precisam trabalhar num lugar muito distante da sua casa. Então já tem um estresse daquele deslocamento todo. Ela já perde bastante qualidade de vida, porque tem um período maior que ela tá fora, ela não consegue às vezes dar conta.
Se ela não ajustar tudo isso, não organizar a alimentação, eu vou fazer ajustar, já deixar preparada a parte da alimentação no dia tal, se eu não regrar o horário que eu vou dormir, se eu, sabe? Tudo isso acaba atrapalhando. E se você parar para ver, são coisas simples que a gente consegue incluir no nosso dia a dia e que não vão atrapalhar, vão fazer com que a gente realmente tenha uma qualidade de vida, tenha mais disposição para o dia a dia. E quando a rotina ela respeita quem você é hoje, o corpo ele responde melhor e o cabelo acompanha. E se o teu cabelo está fraco, caindo ou sem brilho, talvez não seja a falta de produto, talvez seja o excesso de exigência, as falhas na rotina. E a consulta ela existe para isso, para entender a tua rotina ideal e cuidar a partir dela. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar na vida de alguém que você conhece, compartilha com ela. E já me segue lá no Instagram para acompanhar os papos diários que a gente tem por lá também.